Olá, amados de Deus, que alegria é estar em contato de novo com vocês através desse nosso programa. Você sabe que o nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho de Deus, o Evangelho do Deus que se fez carne, que habitou entre nós e que por meio da sua graça Ele pode habitar em nós. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/piblondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser um aliado nosso. Nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração, para que este programa se mantenha, que tenhamos os recursos necessários para mantê-lo. Nós contamos com as suas orações e com a divulgação, para que tenhamos outras pessoas, esse programa alcançando um público cada vez maior para o conhecimento do Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre refletindo a luz de Cristo. Amy Carmichael, que foi missionária por 55 anos na Índia, uma mulher muito preciosa. Ela tinha uma estatura pequena, mas era uma alma extraordinariamente grande. Ela escreveu um poema muito interessante. Diz o seguinte: dá-me o amor que no caminho me possa guiar, a fé que nada possa fazer desmaiar, a esperança que nenhum desengano causará, a paixão que como fogo queimará. Não deixes que me torne um vegetal. Faze de mim um combustível chama divinal. Em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 2, a palavra de Deus nos diz: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. A sarça é um arbusto do deserto. Ele estava pegando fogo, mas a sarça não se consumia, não virava carvão, não virava cinza. O carburante das labaredas era a própria chama que, ao alumiar, se abastecia. Havia um fogo naquela sarça que não tocava na essência do arbusto. Não foi a lenha do arbusto que alimentou o fogo, foi o fervor da flama que o supria. Deus não se consome, nem nos consome. Este fogo divino na sarça mantinha intacta a árvore.
E o fogo divino em nossas vidas, ele não tira a nossa energia. Pelo contrário, ele suplementa a nossa energia. Ele é fogo, Deus é fogo consumidor que se autoabastece quando nos usa como instrumento de revelação. É diferente das tarefas que nós fazemos, que elas acabam nos consumindo as energias, mas quando Deus nos usa, nós somos reabastecidos pela própria ação divina em nossas vidas. Jesus, ele disse que era a luz do mundo. E nós, como filhos de Abba, filhos do Pai, nós somos as lâmpadas ou as tochas desta luz que alumia sem qualquer combustível, sem precisar nos desgastar. Ela está nos retroalimentando. É uma luz que tem em si mesmo a energia de produzir a sua própria vida. Nós somos a chama da chama. A chama de Deus, a chama da chama que inflama os corações para chamar os chamados do Altíssimo. Jesus, que é a chama, que é a flama, que é a labareda, que é a luz, ele diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Jesus diz que ele é a luz do mundo e que nós somos também a luz diante dos homens. Mas esta luz que nós somos é a luz que vem através de Jesus. A chama divinal que queima e nunca se consome, ela nos chama a chamar aqueles que são chamados para fazer parte do seu candelabro, o candeeiro. Esta é a missão de evangelização. Com a luz de Cristo, este mundo tenebroso que vive no esconderijo da morte pode ser iluminado. No Apocalipse, Jesus andava entre os candeeiros, entre os candelabros. O candelabro no Velho Testamento era uma peça feita de 1 talento, cerca de 36 quilos de ouro, todo ele esculpido, não havia cola, com 7 braços e 7 tochas, refletindo ou mostrando a revelação do Espírito Santo, e a igreja é comparada a este candelabro. E esta luz é a luz de Cristo, que ilumina o mundo. A nossa luz não é própria, mas é semelhante à dos planetas, a luz da lua, que eles refletem a luz do sol. Assim nós refletimos a luz de Cristo. Nós não somos estrelas que têm luz própria. Nós somos como os planetas ou como a lua. Em Isaías, profeta Isaías, no capítulo 60, no verso 1, ele diz o seguinte: dispõe-te
resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor renasce sobre ti. Ele está falando para o povo de Israel, e ele está dizendo, olha, você tem uma luz que brilha. Infelizmente, Israel se perdeu na história, porque ele achou que a luz do candelabro dele era ele mesmo. E assim a igreja muitas vezes pensa que a luz é ela, mas a luz é Cristo. Ele é a luz que ilumina o mundo. Eu gosto de pensar na igreja como a lua iluminada pela luz do sol. Nós somos iluminados pela luz de Cristo. Numa noite escura, mas sem nuvens, uma noite de lua cheia, como é bonito você olhar o céu iluminado por aquela luz, mas não é da lua, é a luz do sol refletida na luz. Então, quando você vê um cristão que anda e a luz dele brilha, é uma coisa maravilhosa, é lindo. Lá em Londres havia um daqueles missionários do Exército da Salvação, Samuel Brangley. Ele andava naquelas ruas de prostíbulo no centro de Londres no século XVIII, e ele passava cumprimentando todas aquelas moças vestido com a sua farda do Exército da Salvação, e ele cumprimentava aquelas moças, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, minha filha, bom dia, minha filha, com toda a ternura do amor de Deus. E muitas delas depois diziam que Londres, na sua maioria dos dias, eram coberto daquela névoa, naquela neblina, eram dias escuros. Elas diziam assim umas para as outras, hoje o sol brilhou na nossa rua, no sorriso do general Samuel, no sorriso daquele homem de Deus, porque ele refletia a luz de Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 12, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem me segue não andará no lusco-fusco nem na escuridão. Terá luz na sua vida, iluminação. A luz de um exemplo santo é o principal argumento do Evangelho. Se nós refletimos a luz de Cristo, por onde nós andamos, o trajeto ficará iluminado. É importante que cada um de nós, como filhos de Deus, que nós reflitamos a luz de Cristo. A Bíblia nos diz em Provérbios capítulo 4, verso 18, pois a vereda do justo, ou a vereda dos justos, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É como aquele momento da madrugada que você vai enxergando o sol que vem vindo, e aí cada vez mais a luz vai se tornando brilhante e a terra fica iluminada. A luz, a vereda dos justos, é um crescente de iluminação. Assim como no princípio Deus disse, haja luz e houve luz, assim também no momento
que ele marcou o nosso novo nascimento, ele diz: haja luz da vida. E assim, a luz da vida passa a se manifestar de forma gradativa nas nossas vidas. A Igreja de Jesus Cristo é comparada ao candelabro, como nós já dissemos, com suas 7 taças acesas, que são as tochas que estão ali brilhando, iluminando as trevas deste mundo sombrio. Cada cristão é um facho de luz cintilante, que brilha com a luz de Cristo, aprovisionado e abastecido pelo próprio Cristo. É Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em você. Você tem essa noção? Ou você é apenas um religioso, um praticante de algum sistema religioso, sem nenhuma evidência da vida de Cristo? O óleo do Espírito Santo é o combustível divino que nunca se esgota, equipando as lâmpadas para a sua missão. É o óleo maravilhoso da presença do Espírito Santo em nós. Há um escritor inglês que diz que nós devemos evangelizar não porque seja agradável, fácil ou porque podemos ter sucesso, mas porque Cristo nos chamou para proclamar a sua luz. Ele é o nosso Senhor e não temos outra escolha senão obedecer-lhe. E a luz que nós vamos projetar não é a nossa, não é o nosso exemplo, é a própria vida de Cristo em nós. Por quê? Porque nós já fomos crucificados com Cristo e Ele vive em nosso interior. Evangelizar não é a minha luz que brilha, mas é a luz de Cristo brilhando através de mim. Assim como a lua ilumina durante a noite através da luz do sol. Nós precisamos ter essa noção. As nossas boas obras não são nossas. A Bíblia nos diz que elas foram criadas por Deus para que nós andássemos nelas. A obra do inimigo é nos distrair da missão de pregar. A evangelização é a tarefa perpétua de todo crente, de toda a igreja, não um passatempo particular de alguns dos seus membros. Todos nós somos participantes dessa iluminação. Nós somos a sarça que foi incendiada pela manifestação da presença de Deus. É por isso que o Deus de toda a graça, o Deus nos chama a ser participantes dessa evangelização. Mas o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Isso Paulo nos diz em 2 Coríntios 4:4. Analisando a missão da igreja como candelabro, alguém afirmou assim: recusar-se a evangelizar é tão pecaminoso como cometer adultério ou homicídio, já que estes são os pecados que nós normalmente damos mais ênfase. Mas não evangelizar como filhos de Deus é pecaminoso, é um pecado sério. Isso é muito sério.
se não investirmos na missão evangelizadora, nós somos traidores de Jesus Cristo, pois essa é a única razão de estarmos na terra refletindo a luz de Cristo. Eu preciso, encontrando as pessoas, seja por palavras, seja sem palavras, que a minha vida reflita a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que eu possa testemunhar daquilo que Ele é. O apóstolo João foi bem exato quando ele disse em João 1,4: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Jesus é a luz dos homens. E se Ele é a luz em mim, essa luz tem que ser manifesta a outros. Muita gente fala do conhecimento escolar como iluminação. Pode até ser um esclarecimento, mas não é iluminação de verdade. Iluminação é vista em 2 Coríntios 4,6, porque Deus, que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esta é a luz que ilumina. É assim que Santo Agostinho entendia que iluminação é através da palavra de Deus, encontrando o Deus da palavra. Em 1 Pedro 2,9, nós vemos algo muito precioso. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5, nós temos a palavra de Deus dizendo: porquanto vós todos sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. A Bíblia chama de luz a vida da pessoa salva. Faz parte da natureza da luz fluir espontaneamente em todas as direções e encher o mundo dos seus raios. A vida de Cristo deve ser simplesmente uma representação visível na pessoa de Cristo. Ele é o sol e nós somos a luz. Nós, como cristãos, somos a luz deste mundo. Que Deus nos conceda o privilégio de sermos instrumentos, como cristãos, refletindo a luz de Cristo neste mundo de trevas. De coração para coração, espero encontrá-lo no próximo programa.